Bom, então eu expliquei para vocês por que advocacy. Se eu tenho uma crise de representatividade, se a sociedade civil e até o mercado não se sentem levados em consideração suficientemente pelos mandatários do poder, eu preciso construir uma outra estratégia, então, para levar a minha opinião, para mostrar o meu ponto de vista, para levar informações para que o processo de tomada de decisão seja mais abrangente, seja mais complexo, seja mais transparente, seja mais aberto, né? Porque democracia combina com transparência, né? Democracia combina com accountability, não combina com voto obrigatório, mas tudo bem. Vamos lá. E o advocacy, então, ele acaba se transformando, por conta de todas essas peculiaridades que eu conversei com vocês agora há pouco, em algo um pouco difícil de entender num primeiro momento, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar, e agora a gente já está passando por uma nova fase aqui da nossa conversa, o que é advocacy? Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: não existe um consenso sobre o que é advocacy. Cada organização, na verdade, tem que construir o seu conceito de advocacy, que está muito relacionado à missão dessa organização, à visão dessa organização e dos valores dessa organização. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma discussão muito ideológica sobre advocacy, né? Então vocês já devem ter visto em algum lugar que o advocacy é o lobby do bem, né? Que só organizações da sociedade civil podem fazer advocacy. Por exemplo, uma associação setorial não pode fazer advocacy, uma empresa privada não pode fazer advocacy, né? Bom, eu discordo, mas a gente vai discutir isso com mais atenção mais à frente. O que eu estou querendo trazer aqui é esse elemento ideológico, né? Que está muito relacionado ao estigma de marginalidade que o lobby carrega. Então, é impossível, concordo plenamente, é impossível negar que existe muita ilicitude envolvendo a defesa de interesses no Brasil. Mas isso não significa que todas as vezes que nós tivermos contato com o termo lobby, a gente tem que fazer essa associação direta com ilicitude, com corrupção ou com tráfico de influência, né? No entanto, as organizações da sociedade civil, quando acessam diretamente os tomadores de decisão, elas precisam ou elas querem incidir, né, no processo de construção de políticas públicas, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos ou na Europa, elas se afastam de uma forma bastante contundente do termo lobby. E aí, advocacy acaba sendo transformado em um termo guarda-chuva que perde muito da sua especificidade, que se confunde muitas vezes com campanhas de sensibilização de um tema, que se confunde muito com campanhas de comunicação, tá? E vai perdendo o seu sentido, né? Então, a minha preocupação aqui é fazer uma discussão profunda sobre o que é advocacy, por isso que eu comecei com o porquê é advocacy, não com o que é advocacy, para que a gente possa ir montando esse mosaico, tá? O que eu posso dizer para vocês nesse momento? Que, em primeiro lugar, o termo não é um consenso, não há um consenso sobre o que seja advocacy, que o estigma de marginalidade do lobby tem um impacto forte sobre a maneira como esse termo tem sido conceituado e, inclusive, como a advocacy no Brasil tem sido realizado, tá? E, por conta desses dois fatores, nós temos aqui um conceito em disputa. Então, começa a se ouvir algumas coisas muito estranhas, como, por exemplo, tipificações de advocacy. Então, eu tenho um advocacy para transformação social, eu tenho um advocacy para interesse público, eu tenho um advocacy empresarial, eu tenho um advocacy setorial. Eu discordo. Advocacy é advocacy, lobby é lobby, e tanto advocacy quanto lobby são termos neutros, são defesas, é defesa. Como essa defesa vai ser realizada, tudo depende da estratégia e da tática que você vai construir, ok? Bom, e como que eu vou definir, então, advocacy? Como eu comentei agora há pouco, tudo depende da missão, da visão e dos valores da organização, tá? Então, eu peguei alguns exemplos e vocês vão me permitir ser um pouco monótona, mas eu vou ler esses conceitos, porque eu acho que eles são importantes para ressaltar o meu ponto de vista. Eu trouxe aqui para vocês três
3 organizações que definem a advocacy de formas diferentes, mas eu quero que vocês prestem atenção em uma palavra. Existe uma palavra que que está presente nas 3 definições, tá? Então a primeira definição que eu lerei para vocês é a definição feita pela Unicef, que diz o seguinte: advocacy é o processo deliberado, baseado em evidências sólidas para, direta ou indiretamente, influenciar tomadores de decisão, partes interessadas e o público relevante a dar apoio e implementar ações que contribuam para que os direitos de mulheres e crianças sejam respeitados. Essa é a conceituação de advocacy para a Unicef. Tear Found diz o seguinte: que advocacy significa influenciar as decisões políticas e práticas de quem tem poder de decisão, visando combater as causas fundamentais da pobreza, trazer justiça e apoiar o bom desenvolvimento. Já o grupo WHO conceitua a advocacy da seguinte forma: advocacy refere-se a todas as atividades não violentas e legais projetadas para influenciar políticas, práticas e comportamentos. Um bom exercício para que a gente tenha uma boa compreensão sobre o que é advocacy é observar o que existe de similar e o que existe de diferente em cada um desses conceitos. Eu já vou dar a dica, vou dar um spoiler agora. Esses conceitos eles se completam, tá? Mas o que é muito importante? Cada um diz respeito à sua organização. Então, isso nos leva, inclusive, à nossa próxima questão, que é: como a minha organização entende advocacy? Eu gosto de chamar esse momento, eu acho que esse é um momento de reflexão que todas as organizações que já fazem advocacy ou pretendem fazer advocacy, esse é um momento de reflexão muito importante. Você precisa criar um conceito para chamar de seu, tá? Então, criando um conceito para chamar de seu. O que esta organização tem que levar em consideração quando ela estiver criando o seu conceito de advocacy? Primeiro, o termo advocacy, ele tem que ter um sentido distinto, ele tem um sentido distinto para cada pessoa e para cada contexto, tá? Então, o que é advocacy no Brasil pode, com certeza, não ser advocacy na Índia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, isso depende tanto da pessoa quanto do contexto, né, em que essa organização ela está inserida. O significado de advocacy ele pode mudar também de acordo com alguns fatores, entre eles as experiências, a compreensão de mundo, o contexto histórico e social da organização e, obviamente, as pessoas que a compõem, né? A gente às vezes se esquece disso. As organizações são compostas por pessoas. Como essas pessoas encaram a advocacy? Na minha experiência profissional, eu tenho encontrado ações maravilhosamente planejadas e que ao final não tem êxito porque não existe um alinhamento interno dentro da organização. Então existem pessoas com visões diferentes sobre o que seja advocacy. Isso gera resistência, né? E o advocacy, ele precisa de alinhamento para que ele efetivamente ele possa ter o impacto social que se espera, tá? Bom, outra questão então que é importante, que reforça o que eu já disse anteriormente, é que a gente precisa construir coletivamente dentro dessa organização qual é o significado de advocacy, tá? E obviamente a missão, a visão e os valores dessa organização não podem ser deixados de lado. Ao contrário, né? É a missão, a visão e os valores dessa organização que precisam estar completamente alinhados ao que se entende como advocacy. Sem esse alinhamento, não há possibilidades de gerar impacto social com a advocacy. Muito bem. E afinal de contas, já falei. O que é advocacy? Então, bom, nós já falamos sobre a crise de representatividade, nós já falamos da necessidade de criar um conceito que tenha sentido para a organização. Como que eu enxergo a advocacy? E eu gostaria até de ressaltar que eu tenho uma visão tanto quanto peculiar sobre a advocacy. Primeiro porque eu tenho um background mais acadêmico, né? Então eu quero construir um conceito, eu creio que eu consegui construir um conceito que tenha o rigor necessário para que a gente possa distinguir a advocacy de qualquer outro tipo de ação política, tá?
Então, o que é advocacy para mim? Bom, advocacy para mim é um tipo de ação política organizada e planejada, realizada tipicamente por organizações da sociedade civil, mas não só por organizações da sociedade civil, independentemente de mandato político, que engajam e mobilizam a opinião pública em torno de uma causa, para influenciar os tomadores de decisão a considerar demandas legítimas e relevantes da sociedade civil acerca de políticas públicas em curso, em elaboração ou em implementação. Muito bem, vamos falar agora das palavras-chave sobre esse conceito. E aí vocês vão entender melhor porque eu comecei as nossas conversas falando do porquê e não do o quê. Porque se a gente não entende o porquê, não vai compreender o quê, tá? Então, começando com ação política, tá? O advocacy, para que ele não seja confundido com uma campanha de sensibilização para determinado tema ou uma mera campanha de comunicação, ele precisa trazer a política para dentro desse grupo, tá? Então ele é um tipo de ação política. Você vai fazer uma ação voltada para modificar ou para manter um projeto de lei, uma emenda parlamentar, um decreto legislativo ou uma prática política, tá? Mas tem que haver política inserida. Muito bem. Organizada e planejada. É essencial que uma ação de advocacy seja organizada e planejada. Se ela não for organizada e planejada, ela não será advocacy, ela será ativismo. Essa é a grande diferença entre o ativismo e o advocacy. Existe uma organização e um planejamento, existe um objetivo muito específico e vão se construir estratégias e táticas para se chegar até esse objetivo. Outra palavra-chave muito importante, independentemente de mandato político, tá? Lembram que a gente conversou sobre representação auto-autorizada? Esse que é o sentido, tá? Um advocate, ele não precisa de mandato político. Ele escolhe quem ele vai representar e não o contrário, tá? Lembram que eu expliquei da diferença entre representação eleitoral e representação não eleitoral? Então, é por isso que eu acho que essa questão ela é tão essencial no advocacy. Vamos imaginar que eu escolha representar um grupo de mulheres afegãs, porque eu acredito que usar burca é a coisa mais absurda que pode existir no mundo, certo? Só que eu sou uma mulher brasileira, de classe média, branca e com pós-doutorado. O que eu entendo sobre as necessidades de uma mulher afegã? Eu nunca fui ao Afeganistão, eu não conheço a cultura afegã. Compreendem o que eu estou querendo dizer? Eu não tenho como acessar as reais necessidades dessa mulher afegã e eu não converso com elas, mas eu escolhi representá-las. Eu criei uma organização mundial para defender os interesses das mulheres afegãs. Eu captei dinheiro para fazer isso, mas nunca fui ao Afeganistão e nunca conheci uma mulher afegã. O que me dá legitimidade para falar sobre essas mulheres? O que me representa? O que me dá mandato para falar com elas? Tá? Então, nesse sentido, gente, é que nós precisamos entender bem por que no advocacy é tão necessário engajar e mobilizar a opinião pública, tá? Justamente por conta disso. Muitas das organizações que fazem advocacy, elas não receberam mandato para isso. Então, elas se auto-autorizam a representar determinadas comunidades, determinados temas, determinado grupo de indivíduos, tá? Como que elas vão buscar essa legitimidade e essa representatividade? Porque sem legitimidade ninguém conversa com membros de poder público, tá? Eles não atendem. Uma das questões muito importantes relacionadas ao advocacy é isso, né? Você precisa construir essa legitimidade junto aos membros do poder público para que eles possam entender que você tem representatividade para falar por aquele grupo de pessoas, por aquela comunidade, ou que você é um expert em determinado tema, tá? É por isso que engajar e mobilizar a opinião pública é tão importante, ok? Então vejam que duas questões super relevantes voltadas ao advocacy eu acabei de comentar aqui com vocês. Independentemente de mandato político e a necessidade de engajar e mobilizar. Por que eu tô falando isso? Porque eu já ouvi muitas vezes, tá? Nas minhas andanças pelo Brasil, que advocacy é bater panela,
advocacy é fazer uma manifestação, advocacy é fazer um abaixo-assinado. Não, não é só isso. Quem está organizando a bateção de panela? Tem legitimidade? Tem representatividade? Será ouvido por um membro do poder público? Porque não se enganem, a mudança só vai acontecer, principalmente se a gente estiver querendo mudar alguma questão estrutural, ela só vai acontecer via políticas públicas. E para que eu construa uma política pública, eu tenho que falar com o poder legislativo, eu tenho que falar com o poder executivo, em alguns momentos tenho que falar até com o poder judiciário, né? Então vejam, como é que eu vou falar com esses membros do poder público se eu estiver destituída de legitimidade e representatividade? Então, do meu ponto de vista, esses são os elementos mais importantes e que diferenciam a advocacy de qualquer outro tipo de ação política. Bom, continuando então, comentei com vocês sobre a necessidade do engajamento e da mobilização, tá? Mas eu quero reforçar essa questão porque fazer advocacy não é só engajar e mobilizar a opinião pública, né? Tem um sentido de por que engajar e mobilizar, e também existe algo que eu sempre ressalto, que eu acho que as pessoas não têm essa clareza: ninguém mobiliza ninguém que não esteja engajado, tá? Então o engajamento vem antes da mobilização. Como é que eu engajo as pessoas? Eu engajo as pessoas mostrando a minha senioridade com relação àquele tema, o quanto eu conheço sobre aquele tema, tá? Por isso que organizações que fazem advocacy, elas precisam ter um profundo conhecimento sobre o tema o qual defendem, tá? Produção de conhecimento é essencial em advocacy, muito mais importante inclusive do que em lobby, tá? É muito importante, porque como é que você vai convencer as pessoas de que você é um expert, de que você tem legitimidade para falar sobre aquele assunto? Porque você precisa convencer, você não tem. Você é um grupo que se auto-autorizou defensor de determinado assunto. Como é que você vai fazer isso? Então eu preciso criar uma campanha, que é uma campanha de comunicação, mas tem outros elementos, para dar visibilidade para a minha organização, tá? E através dessa visibilidade é que eu vou angariar a legitimidade e a representatividade que eu necessito. Para quê? Para ter acesso aos membros do poder público. Então, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, a palavra-chave que define tanto advocacy quanto lobby é influenciar. Essa é a palavra-chave. O que se quer? Se quer influenciar os membros do poder público para que esses membros do poder público possam trazer a mudança que nós desejamos. Influenciar é a palavra-chave.